Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui eu quero falar sobre um tema, ansiedade. Nós podemos meditar aqui em Mateus, como eu estava meditando, que fica em Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do 24 ao 31. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem o que com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, o Pai não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. As palavras do Santo Evangelho de Jesus nos mostram que existem explicações para muitas das questões, existem soluções para nós não termos que enfrentamos essas crises uma atrás da outra. Aqui Jesus começa afirmando explicitamente que não se pode servir a dois senhores. Sabe por quê? Porque Deus, ele exige exclusividade. O nosso Deus é um Deus que quer toda nossa devoção. E muita gente tenta servir a Deus, mas é apegada ao dinheiro. Muita gente quer servir a Deus, mas o dinheiro começa a corromper ele e quer tudo bem materiais. E às vezes elas nem se lembram de Deus. Só quando elas já estão cansadas, elas vão dormir e vivem para os bens materiais. E nossa questão nesses dois senhores que nos amam, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos dá a liberdade. Todavia, o Deus do amor e o Deus do dinheiro. O Deus do dinheiro, aqui Jesus explica. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ver do 24 ao 31. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, com o que vestir. A vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, lhes digo, em todo o seu esplendor, vestir-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. As palavras do Santo Evangelho de Jesus nos mostram que existe explicação para muitas das crises que nós enfrentamos. E mais do que explicação, existe solução para nós não termos que ficar enfrentando essas crises uma atrás da outra. Aqui Jesus começa afirmando que não se pode servir a dois senhores. Sabe por quê? Porque Deus, ele exige exclusividade.
O nosso Deus é um Deus que quer toda a nossa devoção. E muita gente tenta servir a Deus, mas se apegar ao dinheiro. Muitas vezes, muitas pessoas, mas na verdade, elas estão preocupadas com tudo quanto é se lembrar de Deus só no finalzinho daquele dia, quando já estão cansadas e vão dormir. E nas questões desses dois senhores, o Deus que nos ama, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos dá a liberdade. Todavia, o outro Deus, o Deus Mamon, o Deus que nos aprisiona, que nos escraviza. Aqui Jesus explica qual é a causa de muitas pessoas que são escravizadas pelo Deus dinheiro, pelo Deus Mamon. Sabe qual é a causa desse comportamento? Ansiedade, que gera preocupação. Eu disse preocupação, separado, porque esse é o verdadeiro. A pessoa é preocupada com a coisa que não aconteceu ainda. Uma possibilidade dela ficar sem dinheiro, possibilidade dela precisar, com a possibilidade dela precisar de algo que nem vai acontecer. E ela é levada a essa situação com toda a sua ansiedade. E Jesus finaliza dizendo qual é o grande causador de tudo isso, dessa ansiedade, da preocupação e da pessoa se colocar debaixo da escravidão, do dinheiro, que exige que a pessoa trabalhe, que a pessoa gaste tempo, que a pessoa se envolva com um monte de ocupações para que não tenha tempo para Deus, para que não possa honrar seus compromissos. Jesus vem dizer qual é a causadora de toda essa ansiedade, de toda essa preocupação e de toda essa escravidão. E sabe qual é a causadora? A pequenez. Uma das principais razões, ela faz muitas pessoas vivem atribuladas, vivem ocupadas, vivem escravizadas, vivem ansiosas, porque a fé é minúscula. E uma das principais razões da pequenez dessa fé é a falta de oração. Muitas pessoas só fazem aquelas orações coloquiais, litúrgicas de oração, aquelas orações que são feitas só na igreja. E muitas vezes, muitas dessas orações são apenas vãs repetições. A pessoa faz aquela oração, talvez até com palavras bonitas, rebuscadas, mas não está sentindo nada. E esse tipo de oração não tem poder. Nós somos desafiados a ter uma vida de oração. Chegar diante de Deus, no lugar apropriado, conversar com Deus. Essa é a oração que tem poder. Deus conosco, trancado no nosso quarto, sozinho. Então nós vamos buscar aqui, para que nós podemos ter esse momento especial com Deus. Mas antes da oração, eu quero que vocês vejam esse vídeo, oração para a cura da ansiedade. É muito importante. Uma oração, vai vir uma oração para a cura da ansiedade, muito bem feita. Deus poderoso, de graça e bondade, quer apresentar diante de Ti as nossas vidas, e assim aplacar toda a ansiedade e preocupação e sairmos da escravidão, da vida cotidiana, da correria desenfreada, atrás dos recursos para pagar isso, para pagar aquilo e sustentar. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos leve a um lugar de intimidade, de oração, e uma oração poderosa, onde nós possamos realmente falar, estar ouvindo, e que nós possamos nos derramar diante de Ti. Senhor, ajuda, ó Pai, a orar de verdade. Ajuda a fazer orações que realmente possam mudar a nossa situação, que possa causar efeito na nossa vida, transformação na nossa vida. Livra-nos, ó Pai, dessas orações que são apenas vãs repetições, palavras lançadas ao vento. Ajude-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Devemos orar, mas de coração, mas devemos buscar o nosso Deus, entendeu? Para a cura da ansiedade. Vamos deixar a ansiedade de lado. Esse tema que eu estou fazendo aqui é um tema chamado ansiedade, nesse vídeo, porque da maioria das vezes nós somos ansiosos por tudo no mundo. Se pedimos uma coisa de manhã a Deus,
à tarde já queremos que Deus tenhamos entregados para nós. Funciona. Deus espera que nós estejamos prontos para entregar a chave da nossa vitória. Então vamos orar, ter fé, não é? Orarmos na nossa casa, fazer a nossa casa a nossa igreja e orarmos na nossa casa. Temos uma intimidade com Deus e eu te garanto que na hora certa, no momento certo, Deus o entregará o que nós tanto pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Deus abençoe.